Pouquinho antes do intervalo, a Bárbara estava falando sobre o Brasil buscar caminhos alternativas a um cenário que possa se apresentar a partir de medidas aí que venham a ser tomadas pelo governo Trump, buscando, colocar algumas prioridades conectadas à questão do meio ambiente dentro das suas relações comerciais e também estabelecer aí vínculos, com outros mercados importantes no cenário mundial. Eu quero ouvir um pouco o Marcos Labarte a respeito disso e da percepção que ele tem sobre esse recado do Trump que foi dado de maneira muito veemente na campanha, porque, inclusive, o apontamento é esse, A grande questão decisiva para o eleitorado de lá foi a promessa de colocar a economia nos trilhos. Foi o discurso duro que ele trouxe diante de um governo impopular, como o governo do Biden, que tem deixado, sim, de sabor um gosto amargo para a população que sentiu lá o seu poder de compra sumir, vai ao mercado e sente o preço das coisas disparando. E o Trump, naturalmente, veio com aquela marca dele, de ser bastante controverso e um discurso muito nacionalista, no sentido de a proteção, de taxar em 25%, se o México não colocar ali regras que ajudem a barrar a questão da imigração. E tem dado recados também ao longo da campanha dele que são claramente direcionados para a China, que por enquanto não se manifestou em relação a isso, mas deve estar como o Brasil, como a Bárbara colocou, observando exatamente essa movimentação a partir de agora. A minha dúvida é a seguinte: a Bárbara trouxe essa alternativa do Brasil não ficar parado ali esperando e buscar sim explorar espaços e alternativas para o seu mercado. Mas há quem diga que existiria uma certa conexão e por isso talvez até a apreensão de mercados que foi apontada pelo nosso ministro da Fazenda. E o raciocínio básico que eu vou trazer aqui é aquele de que se os Estados Unidos pretendem, de repente, colocar ali ou reduzir as compras que fazem da China, não poderia existir o impacto, então, das vendas que o Brasil acabam fazendo para a China também? Qual é a sua avaliação, Marcos? Bom, a gente sabe que retirar um presidente ou incluir um presidente, muito também é pelo aquele momento econômico que acontece naquele determinado país. Eu vejo que as urnas também, como você mesmo disse, falaram muito do momento econômico dos Estados Unidos. O americano ele vem sofrendo a inflação, Isso é latente no aumento dos preços nos Estados Unidos. Alguns correspondentes brasileiros que entrevistaram norte-americanos, muitos falaram como tá caro os preços e eu acho que também essa foi uma sensibilidade que fez com que na tomada de decisão fosse uma mudança, eu vejo também que, por exemplo, alguns locais que eram com um histórico muito forte na parte de sindicatos, como Detroit, aumentou desde na primeira eleição do Trump, essa última eleição também teve um aumento de pessoas que votaram nele. Então também é uma demonstração que o norte-americano ele está insatisfeito, e ele acredita que com a Trump vai também brecar algumas saídas de valores que muito vêm dessa importação de bens da China. Eu vejo que o Brasil ele é pouco competitivo perante o mercado americano, porque infelizmente ao longo das últimas décadas o Brasil ele focou muito mais no produto primário do que num produto com uma geração de valor maior, que é o que o mercado chinês exporta pelas suas indústrias, por tudo que ele exporta para o mundo. Eu vejo que envolvendo algum conflito de ideologia entre Lula e Trump fica para segundo plano quando envolve a parte econômica. A gente vê isso, por exemplo, aqui com os nossos vizinhos da Argentina, que continuou as negociações entre Argentina e Brasil. Isso não modifica o que um ou outro presidente pensa, mas, claro, sobre decisões que ele venha a tomar. E aí sim é o ponto de interrogação para todos de como ele vai estar iniciando o seu mandato.
E a gente vê nesse primeiro dia também um reflexo disso, porque o dólar ele começou em alta, né, subiu forte, né, logo no começo do dia. Eu estava olhando agora aqui no meu terminal, o dólar já está caindo, né? E muitas ações de empresas brasileiras que iniciaram um pregão com 2, 3% de queda já viraram para o positivo. Então o mercado está tentando interpretar isso. A gente sabe que o mercado de capitais ele sempre tenta se antecipar a um fato que vai acontecer para tentar antes, né, do que ele vai estar tomando a decisão. Então eu vejo que envolvendo a economia brasileira e a economia norte-americana em matéria de negociação, eu não vejo grandes mudanças, porque o Trump, né, tem uma visão de um lado, ou o Lula tem a visão de outro, porque quando envolve economia, envolve negócios, ambos querem continuar beneficiando as suas economias, mas, claro, eu vejo que se esse protecionismo vier a acontecer, de alguma com certeza reflexo para a moeda, para as brasileiras. Mas, infelizmente, né, uma diminuição de uma produção da China quase sempre não vai beneficiar as empresas brasileiras, porque, infelizmente, o que a gente exporta para lá é matéria-prima, e disso a gente vai continuar exportando para os Estados Unidos, fora que, obviamente, tem alguma empresa norte-americana que possa estar sendo desfavorecida. O que vai acontecer, como aconteceu no primeiro mandato do Trump, ela pode vir a solicitar, né, de alguma maneira, em alguma corte norte-americana, dizendo que está sendo prejudicada, e isso pode ter alguma retaliação, como teve, se a gente olhar lá no histórico do primeiro mandato do Trump, teve algumas retaliações a algumas empresas brasileiras na época. Mas eu vejo que na economia envolvendo a parte política, eu não vejo que na economia vai ter grandes mudanças, porque um pensa de um lado ou outro pensa de outra maneira.